Então, a gente colocou aqui dentro do nosso quadro Kanban. A partir disso, a gente vai começar, então, a executar essas tarefas, tá? E para isso, nós vamos usar aqui, ó, essa execução das tasks. Tá? Então, nós vamos mover aqui quando que cada task dessa será concluída. Tá? Lembrando, né? As nossas sprints aqui estão em 5 dias apenas, tá, pessoal? Isso. É uma sprint de uma semana. Tiro curto, sprint de uma semana. Então, a gente tem o rosa, sprint 1, e o azul ali, sprint 2. Então, sprint de uma semana. Tá? E aí, o que isso quer dizer? Quer dizer que o time veio aqui no Kanban e ela colocou, entrou para desenvolvimento, né? Foi para teste e homologação, e ela foi entregue, então, nesse dia 5/4. Beleza? Só uma perguntinha, assim, a gente passa pelo quadro Kanban desse jeito, assim que um terminou o desenvolvimento, o teste, homologação, é bom fazer nesse percurso para a gente ter esse controle, né? Você pode ter mais fases, inclusive, se você precisar. Perfeito. E, tipo, se no meio do caminho ali você tem alguma coisa diferente no teu fluxo, você põe ali e tudo certo. Perfeito, obrigada. Vamos fazer uma simulação aqui agora, pessoal. Ó, vamos supor que a task 3 aqui a gente está em homologação, tá? E a task 4 foi em desenvolvimento e finalizamos o dia 1. Beleza? Finalizamos o dia 1 nesse cenário. Voltamos para a sprint. Agora, a task 3. Quando que a task 3 vai ser finalizada? Dia 7. Então, tá aqui. Dia 7, ela foi entregue. Tá? Então, task 4 está aqui. Vamos andar também com a task 4, tá? Task 4 foi para homologação e começamos também a task 5. Então, esse é o cenário do nosso dia 7. Beleza. Então, aqui, ó, o que a gente consegue tirar disso aqui? Primeiro, nós fizemos algumas estimativas e lá a gente estava supondo, né, que elas iam levar tudo um dia só. Por quê? Porque a gente está estimando tasks, né? E algumas levaram aqui mais do que um dia dentro da nossa sprint. Beleza? O que isso quer dizer? Que estimativa na verdade, feita através disso aqui, ó, né? Através de um cálculo hipotético, universal, técnico estimativo. É um chute. Estimativa nada mais é que um chute, né? Por quê? O desenvolvedor, ele vai estimar a tarefa dele, o testador, né, o QA, vai estimar lá a parte dele, todo mundo vai estimar a sua parte só. Ninguém estima o todo. Por isso que uma estimativa, muitas vezes, ela é falha. Na maioria das vezes ela é falha, porque ela é baseada num chute, tá? E isso é um grande problema, por quê? Porque quando a gente estima, a gente, na verdade, a pessoa me fala assim, me dá uma estimativa dessa tarefa. Ela quer o prazo, ela quer a data. Ela sempre quer a data. Ela te joga, me dá uma estimativa, ela quer a data. E quando vocês estimam dessa forma, o que o time está falando? Eu estou me comprometendo, então, a partir dessas story points, eu estou me comprometendo que nessa sprint eu vou entregar, no caso, 6 tasks. Né? Foi isso que a gente falou aqui. Só que, ó, a nossa realidade foi completamente diferente. Nós entregamos 4 tarefas, não 6. Beleza? Ou seja, nós entregamos nessa sprint, ó, aí tem aqui o post-itzinho, ó, entregamos 4 tarefas na sprint 1. Ou seja, a nossa vazão foi de 4. Ou seja, em um determinado período, no caso uma semana, no caso uma sprint, nós concluímos 4 tarefas. Tá? Então, essa é a nossa vazão. Isso já é uma super métrica que vocês têm que ter. Vocês têm, como Scrum Masters, como Agile Coaches, vocês têm que ter essas métricas. Tá? Pode ser, vocês podem ter vazão pelas tarefas, por bugs, por tarefas de banco de dados, por exemplo. Aí vocês podem classificar aí os tipos de tarefas que vocês têm, tá? Mas é super importante que vocês peguem essa métrica. Então, a gente viu que a nossa vazão foi de 4, certo? Entregamos 4 coisas dentro da sprint, beleza? Vazão, throughput é a mesma coisa, tá? Só para a gente terminar a vazão, então, um gráfico bom, né, um gráfico de pizza que a gente pode fazer, é isso aqui, ó. Na sprint 1, então, a gente teve uma vazão de 4, né? Então, eu venho aqui e coloco um gráfico de pizza falando isso. Na sprint 2, vamos supor que de coluna. Estou pensando a pizza assim. Aqui eu poderia ter na sprint 2, por exemplo, 5 tasks. Na sprint 3, sei lá, 4 tasks. Né? E aí eu vou tendo, então, o meu histórico de entregas. A vazão prevista inicialmente eram 6, né? Você fez 4. Sim. Isso você pode, inclusive, colocar aqui. Por exemplo, eu poderia ter aqui, né? Realizado. E aqui uma outra coluninha previsto. Estou editando, tá? Então, por exemplo, eu falei que eram 6, eu entreguei 4. Eu falei que eram 7, eu entreguei 5.
Entendeu? Ah, eu falei que eram 4 e eu entreguei 4 mesmo. Então, isso é uma ótima prática. E esse é o contexto, né, gente? Esse é o contexto dos top-down da vida, né? O seu gerente, né, o cara do comando e controle, opa, peraí, mas você disse que era 6. Por que você entregou 4? Não, agora você vai pôr 8 na esteira. Não vai mais ser 4, não vai mais ser 6, né? E aqui, isso aqui bem usado, ele mostra que a capacidade é finita e o time tem uma velocidade naquele momento. Então, qual é a velocidade do time na linha do tempo nessa extração que o Alan fez aqui, né? 4 em uma, 5 na outra, 4 e 4, cara, minha vazão é de 4 demandas. Se eu colocar 6, eu vou entregar? Não vou. Qual é o milagre? Não tem milagre, a gente não vai entregar. E aí, nesse contexto, quando entra uma pessoa nova no time, o que a gente faz? Uma postagem de conhecimento? Isso, a gente pode colocar o cara lá como pair programming, a gente pode colocar o cara como sombra, a gente pode fazer qualquer coisa, menos contar com a capacidade daquele cara logo de largada. Se a gente colocar ele para codar no primeiro dia e disser que ele vai entregar uma demanda, a gente já queimou a largada. Ah, mas um sênior faria isso. Como tecnologia, sim, ele faria. Mas e conhecimento de negócio? E ambiente? E repositório? Ah, não é assim. Então, a ideia é que você rampe o profissional primeiro. Então, o que a gente costuma praticar em projeto? Primeiro sprint, a gente dá 0 de capacidade para o cara. 0. Ele só assiste. Assiste e faz pair programming. No segundo, 30%. No terceiro, 50%. No quarto, 70%. Lá na quinta sprint, o cara teria tração full. E aí você precisa contar essa historinha triste para o seu gerente.